Vida de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando a visita a Belém. Quando nossos santos peregrinos chegaram em Belém, vindo do Egito, foram diretamente para a caverna onde o Salvador do mundo nasceu. Admiráveis foram os efeitos que o nosso José experimentou ao entrar ali. Ele se sentiu completamente preenchido com uma alegria maior do que grande. Um consolo indescritível e ao mesmo tempo um terror sagrado e respeito por aquele lugar sagrado. Então ele ficou em êxtase por algum tempo e caiu no chão para adorar e beijar aquele lugar aonde o Redentor nasceu. E aonde o Redentor foi colocado, a manjedoura. E lá ele derramou abundantes lágrimas de ternura. Ele beijou e voltou a beijar aquela terra afortunada que foi a primeira a receber o Messias nascido. O seu coração se derreteu em afetos sagrados. Naquela época, nosso José tinha um êxtase muito sublime em que o seu espírito se consolou e iluminou. Grandes mistérios que lhe foram revelados por Deus ao regressar da onde? Do Egito? O santo apareceu com o rosto deslumbrante, cheio de alegria, começou a louvar a Deus, dando-lhe afetuosos agradecimentos por ser assim tão favorecido e beneficiado por ele. Ele observou depois a Mãe Divina, que ela também estava em êxtase, e para a criança divina que estava orando ao seu Pai Divino, e tudo isso redundou na alegria do nosso José. Depois de terminadas as suas adorações e orações, os nossos peregrinos encontraram-se totalmente consolados e restaurados, parecendo ter sido alimentados esplendidamente. Nessa circunstância, o Pai Celestial quis também restaurar os corpos dos nossos cansados peregrinos, pois já era tarde. Oportunidade, o nosso José, para ele ir na cidade para buscar a comida necessária. Por isso, quando o santo estava tão restaurado e alimentado, temia que isso não acontecesse. Ele teria dado por sua esposa e pelo menino Jesus. Por isso perguntou-lhe se ele tinha que ir à cidade para procurar algo, para eles se alimentarem. Mas ele ouviu que eles também foram recuperados, pelo que juntos agradeceram a Deus com grande afeto e ternura. Sempre se machucou nosso José falando ao seu menino e à sua esposa. Não sei o que quer dizer isso, sempre se machucou. Que grande espanto é ver-me tão beneficiado por nosso Deus. Não é isso, ele está com gratidão, muito bom. Digno a se dispensar este agradecimento, que ele não precisava correr atrás de comida, isso que eu entendi. A vós, meu Jesus, e a vossa mãe é justo, pois bem, sois grandes personagens, mas para mim, que sou um servo desprezível, que grande coisa, não mereço nem poderei merecer tão grande agradecimento. Favorecimento, da parte de Deus, pelo qual certamente penso que o Pai Divino, em consideração a vocês, me beneficia tanto. A essas palavras, o Divino Menino falou-lhe sobre a providência e sobre a generosidade de seu Pai Divino, pela qual estavam totalmente em êxtase. O nosso José e a Divina Mãe, porque havia tanta graça e sabedoria com que o Divino Menino falava que arrebatava o coração de quem o ofendia e deixava o seu espírito de quem ouvia, e deixava o seu espírito em êxtase. Por isso nosso José exclamou: Ó Jesus, meu querido filho, Senhor, quem será que ao oferecer as tuas palavras divinas não é ferido pelo teu amor? Não é possível que ao ouvir as tuas palavras divinas nem todos os corações se rendam mesmo que sejam difíceis, sejam duros, Suas palavras são muito eficazes, elas penetram na intimidade da alma e ferem o coração. Espero que todos os corações sejam cativados pelo seu amor e que você conquiste todas as almas perdidas pela culpa, que estão perdidas pela culpa. Com essas palavras, o divino menino ficou triste, sabendo muito bem quão grande seria a dureza e a maldade dos corações judeus. Eles também teriam a sorte de receber suas palavras divinas, mas teriam feito uma resistência tão dura e ficariam mais endurecidos do que nunca. Naquela noite, nossos santos peregrinos passaram parte louvando o Pai Divino e parte em colóquios sagrados, parte orando e parte descansando. O nosso José estava perto da manjedoura onde tantas vezes o seu Jesus tinha repousado, e não se afastou dela e ali derramou lágrimas de ternura. A Divina Mãe aproximou-se do lugar onde deu a luz ao seu Filho bendito, renovando também nela as alegrias e as consolações que experimentou naquele mesmo ato de o dar à luz. A divina criança estava perto dela orando ao Pai e fazendo seus atos habituais de oferendas e pedidos em favor da raça humana.
Os coros angelicais que o cortejaram docemente cantaram a glória no alto do céu. Por isso, naquela noite, as alegrias do nascimento do Redentor se renovaram e o nosso José gostou muito. Quando chegou a manhã, eles rezaram os louvores divinos juntos, como era de costume, e então o nosso José pediu licença para sair pela cidade em busca de algo para se alimentar e depois partir para Nazaré. O santo foi embora e ele teve grande dificuldade em encontrar pão para poder alimentar a Mãe Divina e o menino Jesus, pelos quais foram alimentados com grande pobreza de apenas pão e água, não tendo podido encontrar nada mais além disso. José, que estava aflito com isso, por medo de que seu Jesus e sua mãe sofressem, mas o consolavam, mostrando alegria pelo pouco que havia encontrado e gostando de se encontrar em meio a tanta pobreza. Depois de terem feito as adorações àquele lugar sagrado novamente, nossos santos peregrinos se alimentaram um pouco com o que foi dito e então partiram a caminho de Nazaré. Não o nosso José não podia admirar a ingratidão dos belenenses, os belemitas, né? E destes queixava-se com o seu Jesus da pouca boa vontade que encontrara nos seus e da ingratidão deles. Porém, o divino menino o consolou e o exortou a sofrer com alegria tudo o que o divino Pai permitisse, para que se exercitasse na prática das virtudes e, sobretudo, na paciência e resignação com a falta do que era necessário para se manter vivo, como alimentação diária, e recordava-lhe as graças que sempre experimentaram da divina providência. Embora encorajado por essas palavras, José pediu a Jesus que simpatizasse com ele, porque seu coração não parava de sofrer com a ingratidão que as criaturas mostravam para com ele, e sua santa mãe lhe disse: Seu bem sabeis, Jesus, meu amado, quão grande é o desejo que eu tenho que você seja conhecido por todos e amado, e que todas as criaturas se mostrem agradáveis para ti. Então eles fazem o oposto e me entristece muito, ainda mais em Belém, José. Belém nunca mais vai amar Jesus, nunca mais. A história da Valtorta fala claramente, Belém nunca mais vai amar Jesus. Talvez o Belém de hoje ama Jesus, hoje, que já passou, né? Mas naquela época, enquanto Jesus estava vivo, ainda era muito recente a mágoa que eles tinham por causa das crianças que morreram. Foi muito feia a situação. Só os pastores é que amavam Jesus. Só os pastores. E mesmo assim, eles tiveram que ser exilados praticamente de Belém. Não puderam nem ficar em Belém. Que todos queriam matá-los, né? Porque eles culpavam os pastores, né, de tudo isso. É uma história muito triste, muito triste. Então Jesus falava: Saiba, meu querido Pai, que o que sofri até agora é muito pouco em relação ao que está preparado para mim, e abraço tudo com alegria para cumprir a vontade do meu Pai divino e pelo amor que tenho por toda a raça humana. E então você tem que me imitar nisso e sofrer com alegria também, o que causa tristeza à vossa humanidade. Né? Sofrer com alegria aquilo que causa tristeza à vossa humanidade, a fome, a sede. Né? Essas palavras feriram o coração de nosso José, e entre as suas contrastes ele sempre foi ferido pela espada da dor ao ouvir, como seu Jesus teve que sofrer muito. Ó, sua alma e todas as suas consolações se tornavam amargas, porque amava o seu Jesus com um amor muito intenso, e o único pensamento que devia sofrer muito era para o amoroso José uma dor muito cruel, que lhe destruía o coração e perfurava sua alma. Todo aflito, triste e magoado, não encontrava consolo até que seu Jesus, com as suas palavras divinas, conseguisse consolá-lo e encorajá-lo a conformar-se com a vontade divina do Pai, a qual o nosso José prontamente se submeteu, e quando disse a vontade de Deus, baixou a cabeça profundamente, e como um sinal de que ele prontamente se submeteu a ela. Então, isso aqui já demonstra que ele não tinha o dom da divina vontade. Porque se submeter é escravidão, não é o que Deus deseja para esse tempo agora, para os filhos da divina vontade. Ele não quer esse tipo de comportamento nosso. Então muda totalmente mesmo. A nossa vida é outra vida. Né? O dom da divina vontade faz a gente não ter que se submeter, né? Mas a gente amar, entender, né? O quanto a vontade divina ela é preciosa, entender isso. Né, ver o valor disso, né, acima da nossa humanidade. Então, é isso que é o mais difícil, né? Por isso que Jesus fala que quem viver na divina vontade vai ter a felicidade de 10 mil que não viver. 10 mil, 100 mil, não sei quantos.
Mas Jesus falou, aquele que tiver o dom da divina vontade, aceitar esse dom da divina vontade, vai ter a felicidade de 10 mil, 11 mil, não sei quantos mil que ele falou, que não vai aceitar o dom da divina vontade. Porque a pessoa tem que se martirizar bastante. Tem que morrer para si própria, na humanidade dela, e ver as coisas só com os olhos de Deus. É fácil, porque depois que você aceita, o olhar de Deus vai ser soberano na vida sua. Você só vai querer ver com os olhos de Deus. Você não quer ver mais com seus olhos. Você vê que os seus olhos vê só besteira, só lixo, só coisa baixa. Né? Vê tudo num jeito muito besta, muito bobo. Não precisa disso. E aí, olhando com os olhos de Deus é muito melhor. É muito mais maravilhoso. As coisas têm uma visão totalmente maravilhosa. E aí você não sofre nada, 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 nada. Porque você prefere ficar só com a visão de Deus e não com a visão humana que você tinha antes. Você percebe que a visão humana é muito besta, muito boba, muito pequenininha, sabe? Dá valor a coisas miseráveis. E as coisas que Deus mostra para você pelo dom da divina vontade faz você ver as coisas num patamar muito grande, gigantesco, infinito, de uma bondade gigantesca de Deus, uma bondade, uma caridade infinita de Deus, que Ele sabe o que está fazendo, você confia nele plenamente, você fica, uau, que lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor sabe o que está fazendo, uau, mesmo que esteja gente morrendo na pandemia, eu sei que o Senhor está amando, amando, amando através desse, né, essas almas, aí você vê as almas indo para o céu, você vê as almas indo para Deus, Deus feliz em recebê-las de volta, no braços dele, né? Essas almas já estão salvas, muitas delas no purgatório, tudo certinho. Então você fica vendo com outros olhos. Você vê, elas estão livres do grande sofrimento, da grande tribulação que vai acontecer na Terra. Deus vai sofrer muito menos depois, porque já vai ter menos pessoas na Terra. Então, assim, ele já vai ter limpado a Terra e tirado a maioria das pessoas que ele tanto ama, que ele sabia que tinha como salvar antes. Nossa, você vê outros 500. Você ter outra visão é muito melhor do que você ficar vendo as coisas pelo patamar da Terra. Se você olhar com o patamar da Terra, você entra em desespero. Você não consegue viver. Agora, quando você vê com o olhar de Deus, você vive em paz, plenamente em paz, uma felicidade indescritível. Porque ele te mostra, se fecha os olhos, ele te mostra o que ele vê, como ele vê as coisas. E é maravilhoso viver assim. Então você não quer viver na Terra mais, você só quer viver do jeito que Deus mostra para você. Esse é o dom da divina vontade, é mais gostoso que tem. É a coisa mais gostosa que tem. Não tem coisa melhor do que viver o dom da divina vontade. E eu não quero outra coisa para minha vida e não quero nada para ninguém mais nessa terra. Não quero que ninguém fique olhando para a terra. Não quero que as pessoas fiquem olhando para as coisas abaixo da terra, mas que elas vejam todas nesse patamar divino, né? A glória de Deus o tempo todo, amando essa vontade de Deus, esse beneplácito de Deus, esse desígnio de Deus como é muito melhor, 1000 vezes melhor. Você não vê mais maldade no mundo, você não vê mais nada, você não vê mais nada, não vê mais nada. Apesar de ter tudo isso, mas você não vê. Porque você não, você está totalmente irradiada pelo amor de Deus. Totalmente irradiada. Você vê a misericórdia dele, como ele está agindo por misericórdia, que ele está perdoando um monte de gente, né? Tanta coisa que ele mostra. Vamos lá. Também nesta viagem, que é de Belém a Nazaré, o nosso José foi um espectador de grandes maravilhas, porque à medida que o Salvador do mundo se aproximava do seu povo, todos os animais saíam para recebê-lo, coisa que os homens não faziam. Pássaros de todos os tipos foram vistos, chegando em bandos para celebrar e harmonizar com seu Criador, demonstrando toda a sua felicidade e alegrias incomparáveis, pulando e batendo suas asas. Além disso, as feras vieram pulando de alegria para reverenciar seu Criador. Nosso José assistia tudo com espanto e estava muito feliz com isso. O próprio clima parecia mostrar alegria e regozijo, para que o nosso santo, muito contente, declarou ao Senhor Jesus: ó, meu querido, ferido e amado, filho querido e amado, como todas as criaturas se alegram quando tu voltas a Nazaré, como as mesmas plantas, elas mostram a sua maneira alegria e regozijo, pelas quais meu coração também gosta muito. E se as criaturas irracionais fizerem isso, o que farão as criaturas racionais? Quão felizes ficarão nossos compatriotas? Nossa. Ai meu Deus, quando vocês chegarem, tão queridos e tão lindos, tão gentil e gracioso como és. Ai meu Deus do céu. Parece-me que cada hora é como 1000 para chegar a trazer tanto conforto e alegria a todos.
Tudo isso tinha que dizer o nosso José, o amor e desejo que ele tinha de que seu Jesus fosse conhecido e amado pelos homens, e o amor que ele tinha pelo próximo, desejando que todos gostassem daquele conforto de que ele gostava ao lidar com seu Jesus. E de fato, conforme o divino menino se aproximava de Nazaré, todos os habitantes da cidade sentiam uma alegria incomum em seus corações, sem saber de onde ela vinha. Eles não prestaram muita atenção a isso na época, embora mais tarde houvessem alguns que refletiram sobre isso. E eles eram os amigos da Divina Mãe e seus vizinhos, pessoas muito tementes a Deus e cumpridoras da lei, que ao ver a Santa Mãe com o Divino Menino, compreenderam que sua vinda causou a consolação que experimentaram. Enquanto nossos santos, os peregrinos, continuaram sua jornada com grande alegria e felicidade por estarem perto da sua cidade, gozando da presença preciosa e contemplando o marfim oculto, marfim oculto. Apesar disso, sentia grande consolo ao olhar para o céu e o coração se enchia de alegria. Contemplar Jesus, eu acho que ele quer dizer contemplar em Jesus o marfim oculto. E o seu Jesus respondeu-lhe com toda graça: Isto te assombra, porque aí vives o meu Pai divino no seu coração, Sua Majestade ali está preparado para ti um lugar altíssimo, onde por toda a eternidade desfrutará, você verá o Pai divino face a face. Só que maravilha! Você verá as belezas não criadas e desfrutará dos imensos tesouros da divindade. Com essas palavras, o nosso José exultou e se encheu de alegria e exclamou: Paraíso, quando considero para mim essa hora desejada em que serei digno de entrar e ver o meu Deus face a face e gozá-lo. Oh, meu Deus, meu Deus. E dizendo isso, ele caiu de novo em êxtase. Ah, José, êxtase. Por isso que ele é o santo que dorme, O santo que dorme, o santo que dorme. Mais perseguições ao santo. Tudo aceita com mansidão heróica, ao mesmo tempo, como se disse, muita gente ia à oficina de São José para ver o divino menino e consolar-se com a sua presença amorosa. Houve alguns que, com boa intenção, reprovaram o santo, dizendo-lhe que, como seu coração se atrevia a ter um filho tão digno de tanta graça e beleza, trabalhando na oficina, e que, sendo ele de natureza tão nobre e de grande talento, ele deveria se aplicar ao estudo das Escrituras, porque teria se tornado um grande doutor da lei e teria tido grande sucesso, o que também teria sido uma honra para a cidade. Diante dessas palavras que lhe doeram o coração, o santo não respondeu a outra coisa senão encolher os ombros, pelo que pensavam que tinha pouco amor pelo filho e pouca compaixão pela sua pele, extremamente delicada. E, inflamados de zelo, bem intencionados, censuravam o santo José por ser cruel e exigente, por não amar o filho e que, enquanto tivesse alguém que o ajudasse no trabalho, não se preocupava em que o filho vestisse ele mesmo. E diziam-lhe: se alguém quem quiser tivesse um filho deste gênero, também poria em risco a sua vida ao se exaurir, a vencer e a se enojar, mas sempre lhes falava com humildade e submissão, mostrando a alegria de quanto falam mostrando a alegria. Mostrando que é alegria, não tem que ter alegria, esse povo está enchendo o saco. Mostrando a alegria de quanto falam contra ele. De perseguições, E de fato aceitou com prazer, porque naquela ocasião praticava grandes atos de virtude que já sabia serem tão agradáveis a seu Deus. Sim, as perseguições, assim. E de tantos méritos para ele, rezava muito por aqueles que tanto provocavam-lhe e lhe diziam essas palavras ofensivas. A dor e a amargura que o santo sentia por isso foi pelo fato de não gostar de ver seu Redentor se cansar naquela oficina miserável. Portanto, quando lhe diziam que seu coração estava mais ferido do que nunca por causa da compaixão que sentia por seu Filho divino, muitas vezes ele chorava amargamente, mas então se conformava em tudo com a vontade divina. O Redentor mostrou-lhe o quanto gostava daqueles atos que fazia de virtude e paciência, e com o olhar sorridente que lhe dirigiu, o consolou plenamente. Ele começou a olhar para o seu belo Jesus, e seu coração foi inundado por um júbilo incomparável, e disse-lhe: Ó, meu querido filho, te ver sozinho é o suficiente para mitigar qualquer amargura que eu sinta, pela qual minha alma se desmancha em seus olhos. Então deixo a angústia e venho, e eu não ligo de ser desprezado e ridicularizado pelas criaturas, maltratado e ofendido, porque tudo me deixa suave e doce quando eu só te vejo. Tudo eu fico bem depois que eu te vejo, tipo assim. E assim dizendo,
entrava em êxtase pela doçura de Jesus. A angústia que o nosso José experimentou por parte das pessoas que os inimigos infernais intencionalmente instigavam contra ele eram muitas. Seu filho tinha os meios, até por causa dos filhos, né, ter os meios para estudar. O nosso José ouvia todas essas coisas com grande mortificação e tristeza no coração, sabendo que eles tinham razão, falando humanamente, mas não conseguia fazê-los entender, compreender, porque não tinha ordem para descobrir o segredo e o mistério escondido. Por isso, o santo respondia com grande humildade e submissão, dizendo-lhes que eles tinham razão, mas que quem precisava de ajuda, se não se privasse daquele Filho de Deus que lhe tinha dado, e que se soubesse de outra forma o que era a vontade do menino, logo estaria pronto a cumpri-lo. Eles zombavam das palavras do santo, dizendo: agora você quer que Deus venha dizer o que você deve fazer? Grandes reivindicações são as suas. Você deve, em todos os sentidos, enviar seu filho para estudar. O santo abaixou a cabeça e não lhes respondia. Tudo sofreu com uma paciência invencível. Nunca disse palavra alguma que os pudesse ofender, como de fato eles mereciam por causa do incômodo que lhes causava. Em vez disso, ele agradecia a eles por sua preocupação e afeição por seu filho, mas aqueles começavam a considerar o santo como um homem cabeça dura, que não queria ser persuadido de nada tão importante, e como tal o estavam espalhando por toda a cidade a notícia, né, de que ele era um cabeça dura. Essa angústia e aborrecimento foram muito duros para o nosso José, porque toda vez que eles iam à oficina, eles o incomodavam com isso. Mas o santo tudo sofreu com uma paciência invencível. Nunca os mostrou um rosto perturbado, nem jamais disse uma palavra ligeira em comparação com o que o santo sofria por meio do seu Jesus, e que o próprio Jesus o enviou para fazê-lo adquirir mais méritos. Jesus, às vezes, se dava a ver na oficina todo triste, com o olhar fixo no trabalho, suspirando, enquanto pensava nas graves ofensas que seu pai divino recebia. E sentia amargura e dor por isso. O nosso José não sabia disso, e ao ver seu Jesus naquela posição, foi ferido por uma dor aguda. Quão graves eram os delírios do seu coração! Quão grandes são as dores do seu espírito! Ele não conseguia encontrar a paz, e ele não poderia dizer de outra forma que, querido Jesus, muito bondoso Jesus, tenha compaixão do aflito José, olha para ele serenamente com uma graça costumeira e disse-lhe: anda, meu pai, porque é conveniente que te restabeleçam, por tanto te cansares. Com essas palavras proferidas por Jesus, com grande graça e doçura, o aflito José foi totalmente consolado e reviveu em seu espírito oprimido pela dor. E ficou muito feliz com o seu Jesus ao ver a Divina Mãe que já tinha preparado tudo, e ela mesma que tudo tinha entendido olhou para o seu Jesus com muito amor e depois para o seu José com grande compaixão compaixão. Aquele olhar José entendeu como a esposa já sabia de tudo e que tinha pena dele, e ele abaixou a cabeça em agradecimento. Após a alimentação, o Redentor deu-lhes alguma exortação, falando das perfeições do seu Pai Celeste, ora da divina providência, ora da conformidade que se deve sempre ter nas coisas adversas, ora do amor com que o Divino Pai tem pela raça humana, para a qual não foi um dia que o Divino Mestre não fez nenhuma reflexão, principalmente depois de comer, para alimentar com sua palavra divina suas almas e restabelecê-las, para que ficassem muito restauradas e consoladas e sempre mais iluminadas e instruídas. O nosso José gostava muito das palavras do seu Redentor e parecia-lhe que a cada hora como se fossem mil para aquele momento chegar, destinado à reflexão, pois entrava em êxtase pelo consolo que o seu espírito experimentava ao ouvir Jesus. Então o Divino Filho se retirava e José ficava com a Santa Mãe e começou a falar sobre as perfeições do seu amado Filho, de sua graça e bondade, de sua sabedoria divina e de todas as outras virtudes e prerrogativas admiráveis. O santo disse à sua esposa: minha esposa, onde foi que eu mereci tanto bem, estar em harmonia contigo e o nosso Salvador? Que bondade e caridade nosso Deus tem usado para comigo, escolhendo-me para tal posição digna. E junto com a sua esposa agradeceu afetuosamente ao Pai Divino. Em seguida manifestou à Divina Mãe o que lhe acontecera na oficina com seu Jesus. E ela, embora soubesse de tudo, não deu nenhum sinal disso, mas sentiu muita pena da tristeza que ele havia sofrido e muito mais compassiva de seu amado filho, e exortou seu marido a não ficar muito angustiado com o pensamento de que ele foi a causa da angústia que
mostraram para com ele, mas sim que ele foi afligido pelas ofensas que o Pai Divino recebeu da raça humana, e assim ele poderia acompanhar o menino aflito. O santo não parava de acatar o que sua esposa sugeria, mas voltando-se para ele permitiu que apenas ver o seu menino naquela tristeza lhe causava uma dor muito profunda, da qual teve muita pena dela, porque ela também experimentou isso e muito mais do que São José, pelo apego e união mais íntima e cordial que ela tinha com o seu filho amado. O santo então foi trabalhar com o seu querido menino e, ao deixar sua esposa, pediu-lhe que tivesse em mente o Pai Divino às suas orações, pois ela sabia que estava continuamente na presença de Deus. Também declarou a ela que sentia muita pena dela porque seu divino filho não quis ficar com ela, mas que ele não deixaria de apresentar cumprimentos cordiais ao seu menino em seu nome. Enquanto ele estava trabalhando na oficina com ele, e que ele também a convidaria para visitá-lo. A Divina Mãe estava muito grata pelas expressões que o São José lhe mostrou e pela atenção e delicadeza que ele mostrou quando a quis ver consolada para satisfazer o seu desejo, pelo qual lhe agradeceu afetuosamente o José. Na verdade, ela não deixou de fazer tudo o que ele havia prometido à sua esposa, porque enquanto ele trabalhava com seu menino, quando falava para confortá-lo, imediatamente o presenteava com cordiais cumprimentos da Divina Mãe e testemunhava, expressando sua gratidão por isso, recebendo-os com o rosto alegre e sorridente, e quando lhe pedia para que viesse vê-la, ele ia com muito amor e presteza, pois já sabia o quanto a sua mãe o amava, sendo ela o deleite também, ele, né, amava ela sendo o deleite do seu coração. E isso acontecia com frequência, como já foi dito outras vezes. Assim, o nosso José, entre sua angústia e a sua dor, foi consolado pelo menino e pela Divina Mãe. Isto fez diminuir as suas dores, embora estas por vezes duplicassem, porque não só ele sofreu, mas também a sua esposa, a quem encontrou aflita. Isso aconteceu quando o Redentor apareceu com uma cara séria. Também a Divina Mãe, para fazê-la merecer méritos, ele havia escondido a causa de sua angústia para ela, pela qual ela também veio a sofrer um grande martírio em seu coração. Ele fazia isso com ela também. Nosso José sofreu uma dor dupla ao ver o filho triste e sério e angustiado, e a mãe convulsionada também de dor, né? Então nosso José não sabia o que fazer, porque Jesus estava aposentado, estava calado, orando ao Pai e a sua aflita mãe angustiada. Então ele iria para sua oficina e ali, prostrando-se no chão, chorava amargamente. Mas quando se lembrou das palavras que sua esposa havia dito, ele dirigiu suas lágrimas para lamentar as muitas ofensas que o Divino Pai deve ter recebido e se aventurou em suspiros afetuosos, implorando pela divina misericórdia para que se dignasse a perdoar os pecadores, e em seguida rogou-lhe que consolasse a Divina Mãe e a ela e ao menino, fazendo-os ver novamente em rosto sereno do seu Jesus. Quantas coisas disse ele ao seu Deus, o nosso José em sigilo, mas mostrando-se resignado e disposto a sofrer aquela dor pelo tempo que sua divina vontade quisesse. Então ele voltava para sua esposa e, vendo-a também triste e aflita, tentava consolá-la, embora precisasse ele ser consolado. Encontrando-a tão conformada com a vontade de seu Deus, ele sempre foi mais edificado e admirou suas virtudes, procurando em tudo imitá-la, como um marido fiel e amoroso. Depois que o Filho Divino viu como a Santa Mãe e José haviam praticado os atos de virtude e em tudo que haviam sido conformados e enriquecidos com méritos, eram vistos com o rosto sereno e gentil, e todo amoroso falava com eles e os encorajava no sofrimento. Em seguida, os corações da Santa Mãe de São José se alegraram, encheram-se de alegria, todos sendo consolados. Juntos louvaram e agradeceram ao Divino Pai e ao nosso José como chefe de família, falava ao seu Jesus com grande confiança e dizia: Ó meu querido e amado filho, em que angústia está meu coração e o da minha mulher? Achei que te ver angustiado, com o rosto triste e dolorido. Meu coração sentia morrer de tanta tristeza por vê-lo em tantas angústias. Então a minha dor é indescritível e não sei como posso viver com tanta dor. Seu Jesus olhou para ele com uma cara sorridente, sentiu pena dele e disse-lhe que não devia se preocupar muito, ou se preocupar sobre isso, devia dar graças ao Divino Pai, porque queria enriquecê-lo ainda mais com os méritos e fazer com que exercitasse em atos de virtude. O santo fazia com grande submissão e as palavras divinas estavam gravadas em sua mente e o seu coração e depois as colocava em prática, nas ocasiões que foram apresentadas a ele.
Às vezes, para testar o santo de outras maneiras, o amado Jesus se fazia parecer todo gentil e amoroso, mas com um sinal mais claro da majestade e divindade que estava nele. A aparência infundia alegria com a bondade e estremecia pela majestade. Assim o nosso José sentiu no coração como se uma flecha poderosa o trespassasse, e todo inflamado de amor pelo seu amado Jesus e atraído pela sua graça e beleza, quisera se aproximar dele, mas teve medo da majestade pela qual não ousou aproximar-se e falar com ele, de modo que delirava e não sabia o que fazer e adoecia de amor. Ele tinha a pessoa amada perto de si e não conseguia satisfazer seus anseios nem olhar para ele, porque a majestade o assustava. Então ele se prostrou com o rosto no chão e adorou a divina majestade de seu Deus humano e não se levantou até que foi criado por ele e convidado para um relacionamento familiar, o que lhe permitiu ganhar confiança, uma vez que já escondeu os sinais claros da divindade, para que o seu José pudesse dar lugar ao amor e à satisfação, olhando para o ente querido e conversando com ele confidencialmente, dizendo-lhe o quanto o amava e o quanto gostava de sua mais amorosa presença. De várias maneiras, o Divino Redentor provou o seu fiel José, e isso ele fez não porque ele não fosse fiel a tudo, mas para dar-lhe oportunidades para adquirir méritos e praticar mais atos de virtude, sendo resignado em tudo e humilde, sem nunca perder a sua invencível paciência, sem nunca reclamar e antes culpando-se por tudo que lhe acontecia, afirmando que tudo acontecia por causa da sua indignidade. Ele sempre se reconheceu merecedor de muitos castigos e, portanto, quando algo contrário lhe acontecia, dizia que era pouco para seus deméritos, pela qual o nosso José de alguma forma estava angustiado, ou pelas criaturas ou pela fúria dos inimigos infernais que instigaram muitos contra o santo, ou pelo próprio Jesus que queria que ele exercitasse no sofrimento. Sempre praticou os atos de todas as virtudes em um grau eminente e procurou imitar aqueles grandes modelos que Deus lhe tinha dado sob custódia, Jesus e Maria. Muito lindo, né? Que lindo! Nossa, que história magnífica, que entendimento, que revelações que a gente está recebendo, né? Você vê assim, é essa vida que nós temos que viver. É essa vida, igualzinho de Jesus. Igual como Jesus está ensinando José a viver. Essa é a vida do Filho da Divina Vontade. Né? De uma certa forma, né, José, ele está vivendo bastante o pouco que a gente tem que entender da nossa vida humana. Porque mesmo a gente vivendo na divina vontade, a gente vai passar por essas coisas também, esses testes. Você vê que quantos testes que José passa? São testes, são provas. Ele prova São José, né? Ele quer que São José passe por essas coisas para poder exercitar São José nas virtudes. Ele faz a mesma coisa com a gente. Jesus, ele, quando nós temos o dom da divina vontade, para a gente poder ser, né, do jeito que ele deseja, né, ele faz a mesma coisa com a gente. Né, faz a mesma coisa, mas só que a gente não procura méritos, tá? A diferença do dom da divina vontade é que a gente não fica preocupado em quantos méritos a gente conseguiu. A gente não tem essa necessidade de conseguir méritos. Acabou esse negócio, né? Com a vida na divina vontade, isso não é necessário. A gente vive dos méritos e do amor puro de Deus gratuitamente, sem esperar nada dele. Nada, 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 tá? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe e até a próxima.